Olá, Jean. Aqui é o Daniel. Vou fazer a correção do seu S6 no curso de MS Project. Apenas lembrando que para você seguir as regras de nomeação dos arquivos, que eu vejo que você não seguiu aqui, por exemplo, a regra seria SD, traço o número da turma, traço seu número como aluno, traço o exercício. Dito isso, vou abrir seu arquivo. Acredito que essas informações o Poço já tenha falado com você. Esse aviso é sobre informações de link, muito provavelmente dos links dinâmicos feitos na Ramok. Então eu vou dar sim. Aqui é a informação do pool. Eu não vou abrir nesse momento. Então, até agora a gente já viu escopo, tempo, recurso e vamos passar a ver agora, ou você já viu, custo no nosso projeto. No caso do E6. Então lembre-se que nós fizemos o nosso planejamento com o mais cedo possível, o mais rápido possível, não levando em consideração as limitações dos recursos. E nós temos então um cronograma do projeto. Depois inserimos recursos e aí vimos as suas limitações e provavelmente o nosso cronograma ele aumentou um pouco devido aos problemas do recurso. E este foi o segundo estágio do nosso cronograma, onde levamos em consideração as restrições de recursos, tanto material quanto de pessoas, podendo, através dos passos que a gente viu, controlar e nivelar o estoque de recursos, qual foi o passo? Porque eu não vou achar aqui, já que ele está na parte de recursos, que é dessa linha para baixo. Então, tirar o histograma. Então, a gente viu a controlar e nivelar o estoque destes recursos. Inclusive, seu consultor especializado, seu tutor, estão super alocados, então você não tem pessoas suficientes para fazer esse cronograma, essas atividades com a sua mão de obra, com os seus recursos humanos. Então você tem que inclusive pedir para nivelar, e aqui temos as configurações do nivelamento de recursos, que não é essa tela que eu estou te mostrando aqui. Quer dizer, não são essas configurações que a gente pede no curso. Essa configuração ela não vem com o seu arquivo, ela fica com o default do meu project. Então, como eu não mexo para fazer as correções, aparece essa tela que não é a que a gente pede no curso. Mas você irá aqui em nivelamento de recurso e mandará nivelar, e aí o project ele vai encontrar uma forma de fazer aquelas atividades com os recursos limitados que você tem. E aí agora, nesse terceiro estágio, no E6, estamos começando a ver restrições financeiras. Então nós podemos ter os recursos disponíveis no mercado, mas será que temos o dinheiro para comprar ou alocar todos ao mesmo tempo? Para comprar em cash à vista? Ou será que a gente tem que fazer um planejamento financeiro, analisar o fluxo de caixa e de repente comprar a prazo? Não comprar tudo agora, deixar para comprar no meio do projeto? Enfim, então temos agora restrições financeiras e temos que falar sobre o dinheiro.
como a ferramenta nos ajuda a programar, a ver essa parte, tanto o dinheiro que entra quanto o dinheiro que sai, fazer análise do valor agregado, entre outras análises que estão no nosso livro-texto e no guia de exercício e que você viu na sala de aula. Para isso, fizemos os passos que são recomendados, que ajudam a ver os recursos financeiros e suas limitações na ferramenta, que são esses aqui do 15, 18, está faltando um passo, se não me engano, que está aqui, 19. Então, vou começar vendo se você fez esses passos. Então, essa parte está ok, além de termos outros passos e tarefas que sugerimos por questões didáticas. Então, vou verificar se você fez os mesmos. No caso, no arquivo que você nos mandou, eu vou mostrar aqui na tela, você nos mandou o E6, e aí eu abri aqui, temos o E no Excel, o Pool e o E6. Ficou faltando o E6A, que a gente pede para você fazer de uma forma diferente através do campo custo e custo 1, alocando um recurso chamado verba, em vez de você alocar os recursos humanos e materiais. Então ficou faltando esta parte, você tem essa pendência para você fazer. E temos o arquivo em Excel que você fez. Então, vou abrir o seu arquivo Excel. Vou colocar ele aqui. Deixa eu ajeitar aqui um pouco. Tá. Então, já posso ver que você não tem um campo com valor zero aqui. Normalmente acontece quando não se atualiza a linha de base. Então, ok. Vejo também que você não falou sobre as diferenças do campo do tipo custo, conforme a gente pede. E você tem o BCWS e o campo de custo cumulativo. E aí você nos diria a diferença desses campos tipo custo. No caso, eu já vou adiantar a diferença aqui, é que o campo ele não soma os recursos do tipo custo. Então, os recursos que você colocou aqui do tipo custo, ele acaba não somando. Então, por isso que dá essa diferença. Aí você deveria ter visto isso. E falar sobre os outros campos também. E você também, o gráfico não foi feito conforme a gente pede. Se você for ver lá no seu livro guia, o BCWS cumulativo cost que você colocou aqui em verde e roxo, ele não aparece, ele são apenas essas linhas lineares que temos aqui no gráfico. Então, peço para você refazer esse gráfico como solicitado e nos dizer as diferenças dos campos do tipo custo. Então, vou fechar. Dito isso, vou abrir o seu pool. E aí temos essas três opções aqui, que provavelmente você deve ter falado, que é abrir em modo somente leitura, abrir em leitura escrita e abrir em leitura escrita, tendo todos os arquivos que estão compartilhados naquele pool de recursos, ele vai abrir sendo um arquivo master. Então eu vou escolher a primeira opção.
vou verificar aqui o seu compartilhamento de recursos. No caso, ele está compartilhando com o meu mesmo, que é com o meu mesmo que eu digo, é com o arquivo que está no meu computador, que é o E6. Então ele não está compartilhando mais com o E5, então tá ok. Vejo que você preencheu os campos aqui de classe de custeio com Outline Code 8. Ok. E até temos aqui uma informação importante, caso não tenha sido comentado, inclusive sobre essa parte de recursos financeiros. Essa forma de rateio você consegue dizer para o project como você vai pagar aquele custo. Você vai pagar no início, ou seja, por exemplo, eu posso ter um material, geralmente eu não pago ele rateado, eu pago no início, logo quando eu compro ele, e aí depois entrego. Eu posso pagar rateado conforme utilizo ele nos meses, ou posso pagar apenas no final. Então eu vou acumulando o custo e só pago aquele valor quando a atividade está terminada. Então são formas de você pagar, de utilizar a ferramenta para controlar o seu fluxo de desembolso, o seu fluxo financeiro dentro do seu projeto. Então eu vou fechar o seu pool e vamos para o seu arquivo. Vou ver se você tem uma cópia do seu 8A aqui, tem. E vamos para o seu passo 15, estimar os custos. Então veja o que você fez conforme solicitado, você inseriu valores fixos nesse campo, no campo do custo fixo. Temos o custo base, que não está com os valores zero, tem as informações aqui. Inclusive, dependendo de quando você salvou a sua linha de base, podemos ter alguma alteração. Eu vou atualizar a sua linha de base aqui. E teve uma alteração, não sei se você percebeu. Vou voltar aqui, 33.530 e 35.000. Então, você, nesse meio tempo, você teve mudanças de custo na sua linha de base. Então, temos aqui o custo total, que é a soma de todas as outras variáveis, e temos o custo base, que é o valor planejado. E aí agora os valores eles estão iguais. Se eu voltar aqui, estão diferentes. E aí o que ocorre é que às vezes no decorrer do nosso projeto a gente pode ter algumas alterações devido à inflação, greve, chuva, manifestações, variação cambial, enfim. E o Project nos ajuda a controlar essas informações. Então tem a informação do valor planejado, que eu devo sempre percorrer, ter sempre como meta, e tem o meu custo total. E aí quando eu vejo que o meu custo total está desviando da meta, eu começo a pensar em ações corretivas e ações preventivas para que eu não fuja da meta de novo. Então, uma coisa interessante que você poderia fazer, eu vejo aqui, você tem a sua linha de base 1 salva e a sua linha de base. Então, é uma coisa interessante que você fez aqui. Você salvou a sua linha de base e tem a sua linha de base 1, provavelmente lá do seu cronograma inicial. Então, se eu chamar aqui base line
o seu baseline cost 1, na verdade, ele é só a parte do cronograma inicial quando você não incluiu os seus recursos. Então, por isso que ele não tem valor financeiro aqui. Mas eu poderia, por exemplo, baseline baseline 3. Ok. E aí temos um problema aqui. Pisto 3. Então, baseline, custo 1, custo 3, você usou como texto 2, texto 3, renomeou esses campos. Aqui, ó, baseline 3, custo. Então, na verdade, o 3 vem antes, estava botando depois. Então, desculpa meu erro. E aí, temos a sua linha de base 1 e a sua linha de base 3, no caso do fator custo. E aí você pode comparar antes, como você tinha planejado, e depois, conforme você teve mudanças no seu projeto. Então é interessante você ter várias linhas de base salvas para você poder comparar os momentos que esteve o seu projeto depois. Uma outra coisa interessante é que, por exemplo, você pode também, além do custo, ver os dias, conforme ficou o seu cronograma, em fator de duração. Então você poderia, por exemplo, no primeiro momento do planejamento, que foi o planejamento sem recurso, depois no segundo momento com as limitações do recurso, e agora nesse terceiro com as limitações do custo. Então fica como sugestão você ter 3 linhas de base, e aí você pode perceber ou comparar a evolução do seu projeto com elas. Mas isso foi apenas para demonstração, e você pode usar até 10 linhas de base no seu projeto. Depois você tem que escrever por cima. E, nesse caso, qual é a conclusão que chegamos? É que eu posso salvar momentos diferentes do projeto, compará-los e saber se meu planejamento foi bem feito, se o que aconteceu no final estava dentro do planejado, se eu planejei mal, se aconteceram coisas que aumentaram o valor do meu projeto, se eu não previ riscos ou se houve acontecimentos não previsíveis que afetaram. Então, essas são as informações interessantes que temos nesse passo e sobre a linha de base que podemos usar para comparar os nossos momentos. Então, vamos para o próximo passo, passo 15, PV. Então, aqui temos um passo simples, apenas para demonstrar o valor do preço de venda. Você usou o campo custo 2 e aí temos uma fórmula aqui. Então você colocou a fórmula do imposto 1 mais o 2 mais 20%. Ok. Você também colocou para a primeira linha fazer a soma, totalizar a soma, ok? Então, esse é um passo simples que serve para a gente
a gente consegue determinar pelo project quanto custa o projeto e quanto que a gente deve vender ele. Então é um passo simples. Vamos para o próximo passo, passo 16. Então temos um passo aqui que divide o dinheiro por nível org. Então eu posso ver quanto cada setor gasta e no que ele gasta, quais atividades que ele gasta. Vamos ver o seu filtro. Então, milestone igual a não, que são as marcos. Vamos ver o seu grupo. Não, ok, errado. Nível org, ok. Então também é um passo tranquilo. Vamos para o próximo, que é o passo 17. E anote seu primeiro número da sequência de controle, o número 34. E lembre-se também das pendências que eu já falei, que é o E6A, o gráfico no Excel, falar sobre as diferenças dos campos do tipo custo, e ficou atualizar a linha de bases também, que eu já mostrei no vídeo. Então, esse passo 17, o desempenho financeiro, é um passo para a gente ver o gasto do dinheiro ao longo do tempo. Então, a gente vê o dinheiro do nosso projeto, o que está sendo gasto. E você aqui tem a linha 0 no seu projeto, que fala que você está gastando trabalho, custo e os outros campos no seu projeto. Na verdade, não era para mostrar o trabalho aqui, não temos o campo work. Então, details, e a gente tira o work. Então, baseline, custo, PCWS e custo cumulativo. Então, ok. Não temos o campo work, então temos mais uma pendência para você. Então, nós conseguimos ver os custos da ferramenta no decorrer do nosso projeto, e foi com a ajuda destas informações aqui que você montou o seu arquivo no Excel. Então é um passo também simples, serve para você saber quanto que você vai precisar naquele período. Inclusive a gente pede para você botar o timescale como semana. Ok, então você configurou. E aí vamos para o próximo passo, passo 18, montar dotação orçamentária. E aí a gente começa a falar de recursos tipo budget, que é financiamento e o aporte de horas. É aquilo que a gente tem para usar no nosso projeto. E se a gente pode, se o que a gente tem atende às necessidades financeiras e de trabalho do nosso projeto. Às vezes eu ter um financiamento maior ou um trabalho maior do que eu preciso, não significa necessariamente que eu consiga efetuar aquele projeto. Então isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Então aqui nesse passo também não temos o campo work. A gente pode tirar aqui, já te mostrei uma outra maneira de você tirar. Apesar de você poder verificar também quantas horas você tem que você precisa por mês dentro do seu projeto, quantas horas de trabalho.
Mas, dito isso, olha o que acontece no seu projeto. No primeiro mês, em maio, você precisa de 7.000 e você tem 9.800. Então, você paga o seu projeto e sobra. Dependendo de como é o recurso financeiro do seu projeto, essa sobra de 2.000 pode ficar com você ou a empresa pode tirar. Você tem aquele valor para gastar no mês. Então depende de como você tem esse recurso mensal. Mas, dito isso, você sobrou 2.000 aqui. 2.000 e uns quebrados. No próximo mês, você precisa, dentro do seu projeto, em junho, de 10.000 e você tem 9.400. Então, se você manteve o teu dinheiro aqui de 2.000, você consegue pagar. Se não, você já começa a dever. No próximo mês, você precisa de 12. E você tem 10.000. Então, se você conseguiu pagar aqui, você não vai conseguir pagar aqui. E aí tem mais juros, correção, os trabalhadores que não receberam não vão mais na obra, enfim. Então você acumula as pendências e no próximo mês você ainda tem uma diferença de 300, que não vai ser mais 300, porque você vai juntar os juros que você não pagou aqui e mais acumular as suas outras pendências financeiras. Então, apesar de aparentemente você conseguir pagar, você não consegue, através dos meses, pagar o seu trabalho, pagar o seu projeto, desculpa. Então você tem que alterar, ou você altera o seu fluxo de entrada, ou você altera seu fluxo de saída. Para você alterar seu fluxo de saída, que é o que você paga, você tem que mexer nas suas atividades. Ou seja, você vai ter que reprogramar as suas atividades. De repente, em junho, colocar algumas coisas que você botou para começar depois, para começar antes, que é quando você tem dinheiro, e reprogramar as outras atividades. Ou, caso você tenha liberdade no seu fluxo financeiro, você pode alterar os valores que entram no seu projeto. Então, anote mais um número da sua sequência de controle, o número 96. Vamos para o próximo passo. Passo 19. E é um passo simples também. Novamente você colocou o work aqui, tirar. Vou ver a sua tabela. Indicators. Ok. Inclusive, uma dica é você está colocando os títulos aqui, tudo bem, mas você pode renomear o campo e você não precisa escrever novamente os títulos em cada passo que você faz. Não sei se eu posso falar, mas tem a diferença entre renomear e dar título. O título você consegue colocar aquele nome apenas naquela tabela específica que você cria, ou seja, o campo custo, que é campo cost, vai ser custo apenas na tabela do passo 19. Se você renomear, você pode inclusive chamar aquele campo por aquele nome. Por exemplo, eu acho que o NO1
Não, você não deve ter feito. Deixa eu ver se você renomeou algum campo. O Outline Code se renomeou. Então, o Outline Code, por exemplo, que você renomeou para a classe de custeio, eu posso chamar ele como Outline Code 8. Outline Code 8 e aparece classe de custeio, ou ainda posso chamar ele como classe de custeio, que o campo já vem. Então eu renomeei ele, dei um outro nome, e eu nunca mais preciso dar um título para ele de classe de custeio. Ele já passa a ter esse novo nome. Sim, meu filho. Então, campo, agora eu vou deletar. Pronto. Então, dito isso, sua tabela está ok. Vou olhar o seu filtro. Classe de custeio que não seja igual a vazio, ou seja, aquilo que você não marcou, não classificou dentro da sua classe de custeio, não aparece. E aí vamos ver o grupo. E o grupo com a sua classe de custeio. Então, tá tudo ok. Ficaram poucas pendências, apenas algumas coisas que você não fez. E vou te dar o seu último número, o número 22 da sua sequência. Qualquer dúvida que você tenha, coloque no Moodle na sala de aula. E até a próxima. Tchau, tchau.